O céu existe, o inferno existe também. Parece óbvio dizer isso, mas deve ser dito. Porque na nossa cultura moderna, pós-moderna, se relativiza tudo, inclusive o céu e a terra, o céu e o inferno se relativizam. Para nós cristãos, nós devemos ter no horizonte da vida o céu e o inferno. Faz parte daqueles que buscam. É revelação, está na Bíblia. E para alcançarmos o céu, preparado pelo próprio Cristo, basta que não saiamos do caminho de Jesus. Ele mesmo diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. E por meio dele nós alcançaremos o céu. Nesta parábola aqui, que ela é muito, mas muito esclarecedora para entendermos um pouco daquilo que para nós é mistério e permanece mistério, como é o céu, como é o inferno, mas a palavra nos ajuda. Jesus fala de um rei, né, que separa uns dos outros. Como o pastor, ele dá o exemplo do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Já começa aqui algo interessante. As ovelhas, para quem já morou na roça, ou que conhece ovelhas e conhece cabritos, como eu conheço, já vi meus avós criarem esses animais, tanto um como o outro. As ovelhas são obedientes, as ovelhas são mansas, as ovelhas escutam a voz e seguem. Os cabritos são teimosos, os cabritos são desobedientes. Os cabritos, quando torcem o pescoço, só vai para um lado. São brabos, os cabritos. Pode ver, berram, fazem escândalo que vocês não imaginam como é que é cuidar de cabrito. Os bichos são bravos. As ovelhas são mais mansas, obedientes. Uma vez, quando eu era adolescente, criança, eu vi um senhor na minha cidade levando uma ovelha na garupa de uma bicicleta. Eu fiquei impressionado, ela estava com a cabeça bem para baixo, não se escutava nada. Eu perguntei, senhor, esta ovelha está morta? Ela, não, está viva. Mas ela não reclama, fica assim, as ovelhas são assim. E ele disse, se fosse um cabrito, me derrubava da bicicleta. E aí eu entendi a diferença. E aqui nós temos as ovelhas no lado direito e os cabritos separados. Esses são desobedientes, não seguem a voz do pastor. Então, Jesus Cristo continua a parábola, dizendo que cada vez que alguém faz algo de bom, de caridade para um pequenino, para um pobre, está fazendo ao próprio Cristo, está fazendo ao próprio Rei. Então Jesus se identifica com o pobre, né? E ele cita alguns vulneráveis, como o que passa fome, o nu, que está preso, que está doente. São as pessoas mais vulneráveis. Então estender a mão para um vulnerável é fazer algo para o próprio Cristo que está nessas pessoas. E quem é esse vulnerável? Quem é esta pessoa que precisa de apoio? É aquela pessoa que não pode fazer nada por si mesmo. O pobre, no conceito bíblico, é aquele que não pode fazer nada por si. Alguém precisa estender a mão para ele, como aquele homem que estava estendido na beira do caminho, vítima dos assaltantes, e o bom samaritano o pegou, resgatou, colocou no seu animal e o levou. Se ninguém tivesse feito isso, ele morreria à míngua ali. Então o pobre é aquele que, para se levantar, precisa de uma mão estendida. Aquele que está totalmente vulnerável. No Antigo Testamento, esses vulneráveis são identificados com as pessoas das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos. E aqui Jesus amplia este leque. Agora, evidentemente, que existem os desocupados que se passam por vulnerável, que eles podem fazer alguma coisa por si. A gente tem que ter discernimento. Quem é que eu ando ajudando? Essa é uma boa questão. O certo é que o nosso caminho para o céu passa pela caridade. A caridade, diz também a palavra, que apaga uma multidão de pecados. A caridade é parte constitutiva no nosso caminho para o céu.
estender a mão para o próximo, para alguém, e fazer algo por esse pobre, que automaticamente fazemos pelo próprio Cristo. E se vocês perceberem, nós somos aqueles que mais ganhamos, porque ganhamos o céu, e tem prêmio maior do que o céu? Tem prêmio maior? E, por outro lado, aqueles que negam a mão estendida a um pobre, a um vulnerável, aqueles que se omitem a fazer algo, eles estão também, como os cabritos, teimosos, buscando outra direção nas suas escolhas. Nós temos aqui, então, aquilo que para nós deve ser um programa de vida. Pessoas de caridade, pessoas que têm sensibilidade para com os mais pequeninos do reino, e saber quem são essas pessoas e fazer. E aí eu penso que muitas vezes nós estamos perdendo tempo, às vezes, em criar pecados. Eu vejo hoje uma tendência de criarmos pecados, de potencializar alguns pecados leves, e viver dramas de consciência com isso, e se esquecer de ajudar os pobres, como se isso fosse banal. Eu tenho percebido que muitos confessam coisas que fazem, tudo bem que devem ser confessadas, mas as coisas que não fazem também é pecado. Dificilmente alguém confessa algo que não fez, como ajudar um pobre, é uma omissão. E aí nós temos hoje uma tendência rigorista, uma tendência farisaica, uma tendência escrupulosa de se ater a pequenas coisas, esquecendo que o bem, a caridade, apagam a multidão de pecados. E quem se ocupa com o bem, quem se ocupa com o pobre, pouco tempo vai ter para ficar perdendo tempo com coisas pequenas, ou até praticando coisas banais, que ocupa o centro, às vezes, da consciência das pessoas. Somos capazes de ter dores de consciência gravíssimas, por ter praticado algo até venial, podemos dizer assim, e não estender a mão ao pobre, algo que nem passa pela cabeça. Nem passa pela cabeça. Atenção, atenção. O que é essencial na vida de um cristão? A primeira coisa na prática cristã é a caridade, é o amor ao pobre, é estender a mão àquele desvalido que precisa de uma mão estendida, como já falei. E se isso não faz parte da minha vida, da minha casa, da minha empresa, dos meus negócios, enfim, da minha vida de cristão, a caridade, se ela não está no horizonte da minha vida, é possível que chegando lá no juízo final, eu não tenha nada para contar, para dizer. Repito mais uma vez, até para ajudar os pobres tem que ter discernimento. Qual é esse pobre? O critério é aquele que não pode fazer nada por si, e que para ele se reerguer, ele precisa de uma mão estendida. O enfermo precisa ser visitado, porque ele não pode sair do leito para visitar você na sua casa, você tem que sair da sua casa para visitá-lo. O preso que está preso precisa ser visitado. O Diácono Tranquilino está aqui, 32 anos de cadeia, que eu falo para ele, né? Já puxou 32 anos, né, Diácono? Visitando o preso aqui em Brasília, Diácono Tranquilino. 33, já fez 33, né, Diácono? Está dizendo que é 33 anos ele visitando os presos, claro, em nosso nome, em nome da Igreja Católica, Pastoral Carcerária, né? As pessoas que não podem fazer nada por si, essas pessoas devem ser os pobres que devemos estender a mão. E o que eu percebo é que tem muitos pobres aí que se fazem de pobre, mas eles podem sim fazer alguma coisa por si. E às vezes a gente gasta energia com quem é muito ocupado e não fazer nada, como diz São Paulo. São Paulo diz na sua carta: estou sabendo que tem muitos por aí que são ocupados, muito ocupados e não fazer nada. Então a gente tem que saber. Senão a gente gasta energia, tempo e dinheiro, que é uma das regras que eu falo aqui no nosso projeto social, na nossa sala. Não gaste energia, nem tempo e nem dinheiro com quem pode fazer alguma coisa por si, mas não está querendo nada ainda da vida. Senão você vai gastar o melhor e outros vão ficar sem. Tá? Tem isso também, tem que ter um discernimento. Então, eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que nós queremos estar entre as ovelhas. Nós queremos ser estas que estão à direita do rei, e sabendo que, sim,
Aqueles que estarão diante do Senhor no julgamento final, esses, se têm o coração voltado para Deus, com obediência, reconhece a misericórdia, aceita a misericórdia, será salvo. A salvação foi dada-nos por Jesus na cruz. E quem vai perder o céu? Os cabritos que torcem o pescoço e não aceitam a misericórdia. E que mesmo vendo a realidade do amor de Deus, se nega a este amor. Esses não alcançarão o céu. Essa passagem não é para dar medo a gente. Pelo contrário, é para dar alegria. É reveladora. É para nos deixar tranquilos. Está claro? Tranquilos. E levar a nossa vida de cristãos buscando sempre o amor, a caridade, o bem e a intimidade com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.